Olá, dona Miriam, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, Agora dona Miriam. estava sem energia até agora. Chegou nesse minuto. Entendi, Ai, dona que Miriam. ótimo. Aham. Bom, eu vou, então, colocar a câmera da senhora como em destaque, tá, dona Miriam? Para a senhora fazer a abertura da nossa live aqui nesse momento, tudo bem? Tudo bem. Tá ótimo, então. Dona Miriam, a senhora pode começar, tá? Quando a senhora quiser, tá bom? Já está. Tudo bem. Já tá tudo no ar, tá? Tá. Gente, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite aos pais presentes, a Flávia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. E antes de dar início, gente, à reunião, eu quero parabenizar toda a comunidade do Teixeira Neto pela parceria nesse momento tão difícil que a educação está presenciando. Só com essa parceria que estamos conseguindo, né, ter êxito, conseguindo sucesso. E diante de tantas dúvidas, né, de tantos questionamentos, tantas incertezas, tanto nós quanto vocês pais, o colégio convidou, né, o supervisor pedagógico de Positivo, o Fábio Fisioli, para uma conversa conosco sobre esse momento. Então, eu passo a palavra a vocês, a Flávia, o Fábio, para essa nossa conversa, né, esclarecimento, o que a gente consegue. Se o Fábio tem alguma coisa boa para passar para nós, né, Fábio? Para tranquilizar pais, tranquilizar alunos, né, professores, que diante de tanta ansiedade, né, que estamos passando. Sim, verdade, dona Miriam. É um momento, digamos, um momento único, né? Muitos de nós, na verdade, não passamos por um momento tão como esse, aonde nós todos tivemos aí o período que tivemos, aonde as escolas foram, enfim, forçadas a interromper suas atividades presencialmente. A sociedade também passou por um período, e passa ainda, por um período, digamos, de isolamento social, né? É muito preocupante e sério também o fato de muitas pessoas aí terem se acometido, né? Enfim, da Covid, né? Mas, enfim, é um desafio, dentre tantos outros que nós, enquanto humanos, né, já superamos. Né? Nós sempre tivemos momentos na nossa história em que houve grandes desafios também, né, se a gente for recordar, não só desafios sociais, econômicos, mas desafios também de saúde, né? E nós superamos eles todos enquanto espécie. E esse é mais um desafio que se constitui, né? E ele é um grande desafio, sim. O mundo nunca esteve tão globalizado e tão interligado, de modo que as pessoas realmente têm aí consigo um grande percalço, um grande percurso pela frente. Mas veja, né? Já tem aí algumas vacinas sendo testadas, em vias de produção. Nós conseguimos, hoje eu vi essa notícia, acho que foi na CNN, nós conseguimos ter taxas de decréscimo aí de pessoas, enfim, acometidas com a Covid, né? As escolas, elas passaram por esse primeiro período em março, né, quando teve aí a suspensão das aulas, e agora já tem aí contigo parcerias interessantes como o Google Meet, plataformas, os professores também se recriaram, enfim, eu acho que é um período de grandes desafios, mas também um período de muito aprendizado, né, que a gente vai levar conosco e vai saber valorizar, às vezes, pequenos hábitos, né, como poder estar com seu filho, né, poder estar saudável e bem com a sua família, né, pequenos, digamos, deleites que nós teremos no futuro e que antes a gente poderia não dar tanta importância, né? O que você acha, Flávia? Então, Fábio, assim, primeiro que, né, boa noite a todos.
Aham. Ontem nós fizemos 5 meses de Uhum. distanciamento social. Sim, Então, da forma bruta que foi, né? Então, no assim, no começo foi, dia, né? no dia 12 de março, a gente tinha feito, achei interessante, a gente tinha feito uma capacitação compositiva referente Uhum. à competência, né, da nova BNCC, que Uhum. era a competência digital. E Uhum. né, Exatamente. que nós teríamos aí meses, até anos, para a gente colocar em prática tudo aquilo que a plataforma do Sistema Positivo nos possibilita, Uhum. conhecer mais ferramentas digitais. Sim, sim, é E, verdade. né, em menos de 2 semanas, nós, assim, tivemos que nos adaptar. Então, Eu eu lembro que gostaria, assim, que, né, como que isso foi tão complicado para as escolas, né? foi, e assim, é desafiador realmente, né? E lembra que o decreto saiu de suspensão primeiro, foi no dia 17 de março, acho que foi uma quarta ou quinta-feira, Uhum. e no dia 21, que foi um sábado, o sábado ou sexta-feira, aí teve o decreto de suspensão realmente por tempo indeterminado das aulas, né? Sim. E aí, assim, a gente tinha essa questão, né? Tá, e agora, né? Como é que nós vamos criar uma condição para que as crianças continuem a aprender, continuem a estudar, né? Continuem a ter uma rotina saudável, né? Na escola, e a escola esteja próxima das pessoas, né? E, assim, a tecnologia veio para nos dar esse suporte, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, mas é muito fantástico, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso não é muito tempo, né? Uma situação como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, né? Eu estou na cidade de Uberaba, vocês estão aí em Guape, né? Nós, Igarapé. Igarapé, desculpa, Igarapé, e nós estamos distanciados aí por uma boa distância, né, em quilômetros, e conseguimos conversar tranquilamente, e mais, né? A gente consegue transmitir essa conversa nossa para pais que estão, cada um deles, em suas casas. Né? E ainda por cima, essa informação, ela é guardada, gravada. Então, pensem só como a tecnologia evoluiu nesse sentido, né? E como Uhum. seria difícil, de fato, a gente construir uma outra alternativa tecnológica há 20 anos atrás. Uhum. Eu lembro até hoje, né, da sensação que eu tinha quando eu ia numa videolocadora. Né? Quer dizer, olha só, né, a gente ia numa videolocadora, escolhia 3, 4, 5 filmes, aí Uhum. a gente tinha aquela promoção, né? Não, você pega 5, paga 2, paga 3, se rebobinar não tem multa, se entregar antes você pega mais um, sempre tinha uma... Mas era basicamente o quê? Era uma transposição. Você tinha um local muito semelhante a uma biblioteca, só que de filmes. Sim. Aí depois vieram os DVDs. Então, da fita cassete, você saiu para o DVD, um disquinho. Né? E agora você tem também esse local, digamos assim, onde você pode escolher o filme, a série que você quer assistir, o documentário que você quer ver, o programa de televisão que você quer ver, através da sua televisão, através do seu computador, né? Através do seu celular. Então, Sim. assim, é muito interessante a gente perceber que a tecnologia, nesse momento, ela nos deu condição de, mesmo com distanciamento social, estarmos atuando com os alunos de uma maneira muito forte, coordenada, que é fundamental, né? Não adianta você ter tecnologia, mas não ter um planejamento anterior a essa tecnologia, né? E mais, né? Ela conseguiu aproximar muitas pessoas, por incrível que pareça. Né? Hoje, por exemplo, eu atendo várias escolas no estado de Minas Gerais, e eu tenho comigo um contato cotidiano, né, que é feito por intermédio de tecnologia. Ô, Então, é bem Fábio, interessante isso. isso assim, é muito legal, né? Que eu queria assim, também que você falasse um pouquinho para a gente qual tem sido assim, essa percepção. E eu achei legal você falar como pai da última vez que a gente, né, Aham, conversou, porque assim, hoje nós temos todas essas ferramentas
E isso Sim. tem mudado a diferença do que é ensino, do que é educação e a relação com o conhecimento. Eu vejo que essa pandemia veio mudar drasticamente a relação nossa com o conhecimento. E então, assim, essa questão dessa BNCC trazendo essa competência, quais as competências, então, assim, que você acredita que essa criança, além do conteúdo formal que nós temos passado, Claro. através das nossas aulas, Que é como que você importante, né? quais as outras habilidades e competências que você acha que essas crianças estão, esses jovens, né, estão aí construindo? Bom, primeiro que a gente tem que perceber que a BNCC ela não traz algo só nesse momento, né? Existem documentos anteriores à BNCC, oficiais inclusive, que já vêm trazendo uma série de mudanças na educação e que vem construindo, junto com a sociedade civil, os educadores e também outras entidades, esse conjunto, né, que se forma e depois se cristaliza nesse currículo nacional, né? E, assim, é interessante a gente pensar também que uma criança hoje, que nasceu nos anos 2000, tá? Nasceu em 2000, ela é um jovem de 20 anos, provavelmente ele está na faculdade, e ele já nasceu com a internet e o celular. Ele não tem história. É diferente de mim, por exemplo, que tem 43 anos, e eu vi o surgimento do celular, eu vi o surgimento, por exemplo, da internet, e eu vi também o aumento da capacidade dos computadores e a diminuição do seu tamanho. Antigamente, um computador ocupava uma mesa inteira, só um monitor, né? Só para a gente ter aí um parâmetro de comparação. E ainda, pensando nisso, esse jovem de 20 anos hoje, que está na faculdade e está se formando, né, muitas vezes ele vai se formar para um mercado de trabalho que ainda não existe. Né? Só para a gente pensar em retrocesso, por exemplo, pensa só comigo o seguinte, hoje nós temos pessoas que lidam diretamente com redes sociais, com YouTube, com, enfim, Instagram, Facebook, etc., de modo profissional, né? Seja do campo do marketing, de agências de publicidades e propagandas, etc., seja como consultor independente, ou influenciadores, ou produtores de filmes e conteúdos, enfim, é um grande número de pessoas que está vivendo as suas vidas e ganhando seu sustento a partir de tecnologias que são recentes, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente perceber, então, que a principal característica que o nosso estudante tem que ter é uma capacidade crítica de aprender. Ele tem que saber pegar o conteúdo formal da escola, que é muito importante e relevante, entendeu? E pegar essa qualidade e olhar o ambiente que está à sua volta e perceber como ele pode fazer essa junção. Nós temos que perceber, por exemplo, que esse aprender a aprender, a pessoa ser capaz de aprender coisas novas a todo momento de sua vida, né, é algo fundamental, porque nunca mais vai se parar de estudar, né? Eu sei que você é psicóloga, né? Dona Miriam é professora, eu sou economista e fiz pedagogia também, né? Sou pedagogo. Eu prefiro me definir como pedagogo economista do que economista pedagogo. Mas, enfim, olha só que interessante. Se a gente for pensar no que tange a qualidade de você continuar estudando e, às vezes, de maneira não formal e continuar aprendendo, né, tem um nome para isso, né? E aí, assim, são aquelas pessoas que têm uma vida longa de aprendente, né? E isso é uma qualidade super necessária nesse panorama que se faz à frente. Nós estamos numa época de transição, está se mudando, porque pensa comigo, a grande indústria, antigamente, né, ela foi, numa revolução industrial, abarcada, tecnológica, né, só para ficar na última, né, ela foi abarcada pela robótica, pela tecnologia, etc. E muitos das pessoas que trabalhavam nessas indústrias, então, tiveram seus empregos remodelados. Hoje, nós estamos passando por uma revolução também tecnológica e do mundo do trabalho. E qual é? Sim. As indústrias e os escritórios, eles estão já percebendo que o custo dele de manter um grande escritório num prédio, etc., né, pode ser dirimido a partir do momento que as pessoas trabalham em casa. E, do lado dos trabalhadores,
Já tem uma pesquisa que fala isso, eu acho que é uma pesquisa até feita pela Universidade de São Paulo. 70% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa, né, traz o quê? Elas querem continuar em home office, mesmo depois da pandemia. E faz todo sentido. Pensa comigo, um sujeito que mora, por exemplo, em Belo Horizonte, e às vezes ele demora no trânsito 1 hora para ir chegar ao trabalho. E para retornar para casa ele demora mais 1 hora e meia. Né? Pensa que ele tem menos tempo com a família, desgaste no trânsito, risco de deslocamento, a questão da poluição da própria cidade, etc, etc. Então, por que não ele não pode produzir o que ele deve produzir em casa? Ô, Fábio, mas pensando assim que, é claro, né? Hoje a gente consegue avaliar todos esses benefícios que esse isolamento, na verdade, que essa pandemia nos trouxe, não o isolamento, né? Essa necessidade de adaptar. Mas nós sabemos que lá em 18 de março, eu estou aqui, né, a dona Miriam também pedagoga, nós sabemos, assim, a dor e o sabor, né, dona Miriam? Que foi ter que adaptar as escolas, os pais, os alunos, e nós, assim, como que foi tudo muito rápido? Na sua percepção, né, de coordenador pedagógico do Positivo, para você, como que foi essas adaptações? Como que foi essa adaptação, assim, dessas escolas? Algumas mais rápidas, outras não. E como que você tem visto o Colégio Teixeira Neto nessa adaptação? Assim, a sua percepção? Então, e aí entra uma questão que é importante. Como essa mudança do mundo do trabalho, o que a gente tem de interessante logo em seguida? Né? Nós temos a mudança repentina e até forçosa no primeiro momento das escolas. Né? As escolas são pegas de surpresa, elas têm que interromper as aulas e continuar fazer com que as crianças aprendam. Né? E nesse sentido, o que as escolas orquestraram e o Sistema Positivo também organizou? Nós primeiro lançamos um site, que é o SPE com Você, que é um guia de estudos em casa, que são aulas gravadas. Na semana consecutiva do isolamento já, esse site já estava no ar, com mais de 90 aulas gravadas, desde a educação infantil até o ensino médio, e nós fomos, então, percebendo necessidades das escolas e criando soluções a partir disso. Uma delas foi a integração do Positivo On com o Google Meet, que é uma plataforma de aulas, né, que você consegue, então, portanto, fazer gravações e também fazer reuniões online, né? Outra aquisição que nós fizemos foi uma parceria com a Árvore de Livros, que tem aí um repertório de 500 livros que o aluno pode se dispor em formato de e-book, e também os pais podem ver também o que os meninos estão lendo, e os professores podem indicar a literatura para os alunos, mas e também foi ganhar uma robustez na nossa plataforma, que é o Positivo On, no sentido de que você conseguia lançar tarefas, atividades, avaliações, etc. Mas antes disso, a gente fez um trabalho com as escolas, e com vocês também, no sentido de dar subsídios para um novo planejamento, para um replanejamento. Então, vocês precisavam pensar, por exemplo, agora, em como a gente vai fazer momentos ao vivo e momentos gravados com os meninos, né, para que, então, eles possam ter acesso aos conteúdos e possam continuar estudando. Como a gente pode, na verdade, orientar as crianças e as famílias para que eles mantenham uma rotina de estudo, e nesse sentido é super válido a questão de você ter um local de estudo, uma cadeira, uma mesa adequada, todo o material escolar ali à disposição, um lugar mais calmo, para que, enfim, as crianças possam se dispor e possam estudar com mais tranquilidade, né? A gente aumentou a comunicação e muito com as famílias, né, e aí por via das escolas, para orientar que esse momento de isolamento social não era um momento de escolha da escola, mas era um momento de imposição do governo, e que se fosse voltar às aulas presenciais, elas voltariam dentro de certos protocolos sanitários e de segurança, né, e de distanciamento. Bom, isso é um quadro geral, né? Sim. E aí o que a gente vê do colégio de vocês? Primeiro, vocês se adaptaram ao criar um novo planejamento e uma nova rotina de aula, e também se adaptaram ao criar também um passo a passo, né, com as crianças menores. Então, em momentos que foram aumentando o número de aulas ao vivo, diminuindo o número de aulas gravadas, e, quer dizer, dando tempo para também que as pessoas conseguissem se aclimatar, se acostumar a esse novo ritmo, né?
é uma vantagem a tecnologia porque ela traz consigo, né, um repertório muito grande. Então, você consegue mostrar um vídeo no YouTube, você consegue usar um aplicativo, você consegue usar uma plataforma, né, e elas mudam muito rápido, se atualizam muito rápido, isso é muito interessante. Mas também é um desafio do professor de se recriar, né? E nesse momento que o professor vai alterar a forma que ele, enfim, está ministrando a aula, porque o espaço virtual é um espaço diferente do presencial, Sim. né? Ele também volta a conversar conosco, né? Então a gente fez uma série de capacitações com os professores, né? No sentido de dar ali instrumentos, né? E também colaborar com essa reflexão, porque cada escola tem sua fórmula também, né? A gente sabe que cada uma das escolas ela tem sua clientela, o grupo de pais, o grupo de alunos, com suas especificidades, e que tem também um meio pelo qual vai atuar, né? Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, nós aplicamos uma série de avaliações com vocês ao longo desse primeiro semestre, né? E estamos aplicando algumas avaliações de desempenho ao longo do segundo semestre também, e esses resultados, por exemplo, são positivos. Quer dizer, então, os meninos estão aprendendo, está tendo evolução. Claro que, em algum momento e sob alguma medida, a retomada de determinados conceitos, ideias, pré-requisitos, será necessário. Mas, assim, seria necessário também no momento de aula presencial. Então, o que me encanta desse desafio que a gente está passando é a capacidade incrível, né, que colégios como o de vocês tiveram de se adaptar. Vocês não ficaram parados olhando isso. Não, vocês se adaptaram, conseguiram não só se adaptar, como colocar-se à frente do processo. E naquele momento, né, Fábio, assim, naquele momento a gente não tinha muito parâmetro. A gente tinha uma resolução, a dona Miriam, né? A gente sentava, conversava, a dona Miriam, ela sabe, né, também, assim como eu, me estava sempre passando as informações, mas não existia um caminho das pedras, não existia nada construído, nem mesmo o sistema, porque nós começamos dia 4, né? Na verdade, nós começamos dia 6 de abril, ou seja, 2 semanas depois. Então, assim, realmente aí a gente foi já algo. Com a aula do SPE, vocês já se aproveitaram de algumas provas. Sim. Então, assim, mas é claro, eu acho que esse período de você parar e olhar, opa, como é que está o contexto? Deixa eu me olhar para ele é fundamental também. Esse entendimento da situação e do contexto real, para então dar uma resposta efetiva. E dar uma resposta que seja uma resposta a contento das famílias, dos alunos, dos professores, das coordenações, é fundamental. Então, a gente tem que, sim, parar, refletir para avançar. Né? E naquele momento a gente teve um feedback dos pais que o SPL era muito, principalmente as avaliações, mas como e você falou isso algumas vezes, como um complemento, né? Esse professor, ele precisou fazer, porque não a diferença aí do estudo remoto e do EAD, né, o Fábio? O EAD, né, na verdade, são aulas prontas para um número de pessoas. Esse estudo remoto, o professor, ele tira dúvidas, então, assim, esse aluno, ele fica bem, né, assim, acolhido. A nossa metodologia, de fato, nunca foi abandonada. Sim. Entende? Então, os nossos preceitos. Então, o que acontece? Nós somos fiéis à nossa metodologia, nós acreditamos na interação do aluno com o objeto, da mediação com o professor, nós acreditamos nisso. Então, nesse momento, o que a gente fez foi um guia de estudos em casa, né? Mas, antes de mais nada, né, esse guia com várias aulas, com vários componentes curriculares, com avaliações, etc., ele traz consigo também, né, o chamamento para o professor. Então, o professor enquanto mediador, o professor como aquele sujeito que está trabalhando junto com o aluno, aquele sujeito que está ali planejando a sua aula, planejando a sua intervenção, isso é fundamental. E mais, a gente acredita muito em algumas metodologias ativas que vão ser, sim, palco no ano que vem, por exemplo, e nesse ano. Né? Então, a gente não pode descartar, por exemplo, a ideia do ensino híbrido, e que não é IAD, né? O ensino híbrido, na verdade, eu faço alguma tarefa, eu mando alguma atividade para o aluno, mas ele tem um certo grau de liberdade, mas aquilo foi pensado pelo professor para ele,
na sala dele, que é muito diferente dos processos que a gente vê em plataformas EAD do ensino superior, né? Não é a mesma coisa. Tanto é que os documentos oficiais falam de aulas não presenciais, né? Então, quer dizer, a escola continua, ela só não continua no mesmo formato, e a aula continua, ela só não é presencial ali, por uma questão de saúde, óbvio, né? Mas também não é um EAD, porque a mediação não se dá pela tecnologia. A mediação entre a criança e aquilo que ela precisa saber se dá com o professor, que é o grande mediador, que é o grande maestro, né? E então, portanto, a gente acredita também no professor, no trabalho dele, e a gente acha que é importante, sim, um professor se apropriar dessas soluções tecnológicas, até porque ele pode ganhar muito no que tange ao trabalho, ao planejamento, à eficiência do trabalho, a feedbacks mais constantes para as crianças, para as famílias. Então, é claro que a gente tem que abarcar, né, tudo aquilo que é novidade e que nos faz sentido. Né? E é interessante essa tecnologia, né, que eu estou aqui conversando com você, eu estou pensando, as Aham. pessoas que, na verdade, devem falar assim, meu Deus, né, a Flávia interrompendo o Fábio, às vezes, e assim, aí você fala, eu falo, e assim, como que essa tecnologia, a gente se encontrou já tantas vezes nessa A 500 pandemia, quilômetros de né, distância, né? que assim, a gente já está tão acostumada a conversar sobre isso tudo, e, né, todos nós aqui juntos. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante, Fábio, é você Ah, poder realçar um pouquinho para a gente aí desse híbrido, não é? Que ainda que possamos voltar, e se Deus quiser voltaremos, claro, claro. como que essa plataforma ela nos possibilita trabalhar com esse híbrido. E que isso não vai deixar de existir, como você me disse. Até porque é a tendência, né? O Sim. estudo híbrido. Não, na verdade, aí assim, o híbrido, como agora tem sido colocado, e o híbrido metodologia de ensino, a diferença Sim, das duas sim. coisas. Porque hoje o que a gente tem de fato é o quê? Nós temos um momento que é dado na escola, com os professores, só que por meio de uma tecnologia que é o Google Meet, que permite a reunião dos alunos, né, com o professor, para então se dar uma aula, né? Nós temos o Positivo On, que tem recursos ali de avaliação, de atividades e trilhas que o professor libera para o aluno ou constrói à medida que a sala apresenta alguma dificuldade ou facilidade, enfim, mediante a avaliação do professor, que é pertinente ou não usar esse recurso. Nós temos a árvore de livros, nós temos também uma série de outros recursos, como Enciclopédia Britânica, etc. Ok. Existe um outro portal nosso, que é o SPE com você, que ele traz as videoaulas, traz as aulas maker do Nave à Vela, traz a questão socioemocional do pleno, ok? Né? E o projeto Fique em Casa, Fique Bem, desculpa agora, que está trazendo essa questão do físico, da educação física, postura, etc., para que a gente, então, tenha um momento menos sedentário, digamos assim. Mas tudo isso, tá? São recursos que o docente, né, que o professor vai usar, né, mediante sua necessidade junto aos alunos, né? O que a metodologia de ensino híbrido ela realmente coloca? 2 pontos. Primeiro, que o aluno ele tem um certo grau de liberdade para, então, dentro de um conjunto de tarefas ou deveres que o professor já tem produzido, ele possa também construir algo. Então, eu pego e faço, por exemplo, uma atividade para casa e o aluno tem que produzir como resultado um vídeo, a construção de algo, etc. Um momento. Mas o que caracteriza o híbrido? É que esse momento ele é mediado pela tecnologia e que existe um certo grau de liberdade do aluno em definir em que momento ele vai estudar, em que momento ele vai responder ao professor, etc. Mas veja, isso não está livre. Existe prazo. Você tem que me entregar a tarefa até o dia X. Você tem que fazer a tarefa dentro de um protocolo que eu acredite que você, enfim, aprendeu aquilo. Entende? Quer dizer, então existe a preocupação metodológica e até mesmo de entender, olha, o aluno sabe isso realmente, né? Qual é o critério que eu vou definir enquanto professor para considerar que o aluno está apto ou não, né? Para que o aluno está desenvolvendo aquela habilidade ou não, entende? Então, quer dizer, existe todo um planejamento nas atividades, não é algo solto.
Por exemplo, o ensino híbrido não é uma característica do ensino híbrido, ela até pode ser utilizado como ferramenta, mas não é algo assim, por exemplo, pesquise algo e me diga sobre... Não, é assim, pesquise isso na internet, me traga as fontes e faça uma síntese e depois responda, entendeu? Tem todo um percurso lá pensado para que o aluno vá respondendo, né, em conformidade, para que o professor vá percebendo a evolução e o desenvolvimento daquela criança, daquele aluno. Então, a gente tem que imaginar que o ensino híbrido, ele vai ser utilizado porque hoje você pode pegar e colher informação através de um vídeo, através de um podcast, através de um áudio, de uma música, uma pesquisa na internet, você pode acessar quantos museus e bibliotecas, e aí, por que não nos valer disso para se ensinar mais e melhor? Uhum. Né? É uma nova relação com o conhecimento, é um sujeito mais ativo, mais autônomo, Sim. E aí cabe muito bem a sala invertida, né? Através Também. desse ensino híbrido, né? Também. É uma das técnicas que estão ali, né? Quer dizer, olha só, eu pego e eu vou iniciar um assunto. Ao iniciar o assunto, o que a metodologia tradicional nos dá, né? O professor fala sobre aquele assunto, discorre sobre aquele assunto, e depois ele pede uma prova, ele pede um exercício, para saber se o aluno, então, sabe aquilo que ele, professor, disse. Ok. Nós fomos educados assim. Eu acredito você, dona Miriam, a maioria das pessoas, né? Mas o que acontece? Isso é uma das possibilidades de se ensinar. Se eu não sei nada sobre aquele assunto, então uma pessoa me falando uma novidade, eu me interesso, eu posso saber o que é. Às vezes tem professores que têm grande eloquência, né, e usam vários recursos, então a aula fica encantadora mesmo, interessante. Mas se eu já tenho um conhecimento prévio sobre aquele assunto, se eu já sei algo sobre aquilo, e o professor não está sendo nada além de redundante, não faria mais sentido, já que a gente está numa sociedade de informação e que o conhecimento está tão disponível para a gente, pegar e certificarmos do que o aluno já conhece sobre aquele assunto, para então atacar as dúvidas, os erros conceituais e partir considerando que o aluno tem algum conhecimento sobre isso. Nesse sentido, a aula invertida é interessante. E mais ainda, né? Quando o aluno se prepara para a aula, e ele então estudou para essa aula, ele chega no momento de aula e ele pode contar com o professor para esclarecer uma dúvida dele. Vai dizer que você, Flávia, assim como eu, nunca teve uma dúvida de matemática quando você estava sozinho fazendo a tarefa. Só que naquela hora você estava sozinho fazendo a tarefa. Não faria muito mais sentido, no momento que você tem a dúvida, você tá lá com o professor para esclarecer sua dúvida? Mas eu acho que aí a dona Miriam, ela pode, porque a dona Miriam, ela tem essa inovação há muito tempo, viu? Ela fala assim, professor, gaste mais tempo com os exercícios, né, do que só explicação. Isso aí é uma coisa que, né, dona Miriam, a senhora na escola já bate nisso há muito tempo. De querer, né, de falar essa questão, olha, vamos, né? Na sala de aula, né, a pessoa que vai de carteira em carteira, que vai tirando dúvida, né, é o que a gente... Ela fala, anda, né? Anda, né? Olha, né? Dá aula na carteira. Anda, então, assim, anda é uma na metodologia sala. que a gente trabalha muito mesmo, sabe, na escola. E aí, assim, eu acho que é interessante a inversão no seguinte sentido: eu quero introduzir um assunto. Então, portanto, eu lanço mão de um exercício, eu lanço mão de um texto, de um vídeo, de um áudio, para que o aluno se prepare para aquela aula e, no momento de aula, ele possa produzir algo comigo. E eu, professor, posso corrigir, né, digamos assim, os rumos daquela aula, percebendo quais são as dificuldades e facilidades do aluno. Nesse sentido, a nossa trilha de aprendizagem é muito interessante, porque você tem uma sondagem, que é basicamente saber o que o aluno tem de conhecimento prévio sobre aquilo. Né? Uhum. E aí eu mando para ele o conteúdo, né, para que ele possa se estudar e preparar-se para a aula, e depois uma avaliação. Quando o professor tem um relatório disso, ele já sabe qual ponto que ele deve abordar, até que momento ele deve aprofundar, porque ele não vai para a aula, né, sem conhecer o que os alunos já têm de conhecimento prévio sobre aquela questão, aquele assunto, aquele tema, enfim, sobre aquele ponto da aula. Né? Uhum. Então, isso é muito interessante. E mais também, a gente cria uma rotina de estudo. E essa rotina de estudo, eu acho que ela é importante.
o aluno, a todo momento, ele está sendo levado a revisitar o conteúdo, a visitar novos conteúdos, a pensar, a treinar e a trabalhar determinadas habilidades. E isso é uma qualidade da qual é um conteúdo, um procedimento, uma atitudinal, né? Desculpa aí o erro, é um atitudinal, que ele é fundamental. Pessoas que sabem estudar têm oportunidades aí em grandes vestibulares, em melhores concursos, né? Às vezes se destacam na carreira, mesmo na iniciativa privada ou em outras áreas. Então, assim, se você tem consigo essa habilidade de pegar, olhar para aquele conteúdo, verificar aquilo que você não sabe, verificar aquilo que você tem que aprender e aprofundar mais, né? Fazer essa autoanálise, essa autonomia, digamos assim, né? Você tem condições de aprender uma nova qualidade, mesmo que você esteja fora da escola, ou já formado, né? E isso você leva para a vida. Eu acho que a escola, mais do que tudo, ela ensina o sujeito qualidades de vida muito importantes, né? A gente fica óbvio quando você olha a socialização, né? A questão das regras, etc., num ambiente, então, que não é o da nossa casa. Mas se a gente pensar em outras qualidades também, né? Como, por exemplo, o autocuidado, essa questão do estudo, essa questão de você poder refletir sobre aquilo que você tem, então, proeficiência e aquilo que você precisa se dedicar um pouco mais, né? Nesse sentido, a gente tem o Prepap, né? Que é um aplicativo de celular do qual o aluno, então, ele se cadastra, não há custo nenhum, ele entra com a senha do positivo on dele, e ele determina ali, por exemplo, assim, nossa, eu quero fazer um curso, vamos pensar em engenharia, tá? Uma engenharia mecânica, né? Vamos pensar um curso. E aí ele começa a fazer provas e testes, vai gerando isso no próprio celular dele, e ele vai pontuando para o aluno, né, pontos fortes e pontos a melhorar dele. Então, quer dizer, eu consigo, então, ter um feedback para que eu melhore meu autoestudo, né? E é nesse sentido que eu acho que a pandemia trouxe um grande ganho, porque ela colocou para as famílias, né, e para os professores, né, algumas questões de maneira emergencial ou urgente que demorariam um pouco para serem implantadas no ambiente escolar, né? E aí ela trouxe grandes desafios. E quantos professores a gente descobriu que são excelentes comunicadores em vídeo? Né? Quer dizer, olha quanto talento que a gente tem. Né? Então, eu acho que até mesmo o professor aprendeu a se reinventar. Será que eu vou explicar velocidade média? Uma questão de física, né? Velocidade média. Eu não posso gravar um videozinho, fazer um exercício, mandar para os meus alunos, aí meus alunos assistem aquele vídeo, aí na aula seguinte eu trago um exercício um pouco mais complicado e depois explico algo, né? Quer dizer, e aí eu pego, eu achei um exercício diferente, gravo um videozinho pequenininho também, 3 minutos, 2 minutos, e aí o aluno então, desafiado a fazer aquele exercício, e quer dizer, eu posso me utilizar da facilidade hoje que eu tenho de uma gravação, de um áudio, né? Nesse sentido, há 15, 20 anos atrás, era muito mais complicado, né? Né? Ô, Fábio, e assim, diante de tanto conhecimento, de tanto aprendizado, é impossível dizer que esse ano foi um ano perdido, né? Que eu fico muito incomodada com essas falas, assim. Foi um ano perdido, né? E assim, e esse ano não vai ser validado. Então, assim, isso aí a gente já tem as resoluções. Sim, vamos lá. E aí, do ponto de vista legal, de lei, tá? Sim. O Conselho Estadual de Educação já lançou uma resolução faz muito tempo sobre isso. O Conselho Nacional também. Nós tivemos uma promulgação agora de uma lei federal, e ainda vai ter algumas resoluções a serem feitas, mas, enfim, ela já está tratando da validação desse ano, inclusive para outros níveis de ensino, como educação infantil, né? Nós temos, na verdade, todo um conjunto aí legal, né, de leis, né, que regulamentam a nossa atitude, nossos procedimentos, e, inclusive, é de fundamental importância que a criança apareça na aula com câmera aberta, participando, etc. Porque a presença dela ali está valendo. E o ano letivo, sim, está valendo. Então, assim, eu volto a falar para essa frase, que ainda é importante. A escola está atuando, está funcionando.
ela só não está atuando no prédio, por uma questão de saúde pública, digamos assim. Mas a escola está viva, está atuando, está funcionando, e assim, nós estamos sim avançando nos conteúdos. Então, o ano que vem de 2021 será o ano seguinte para as crianças. Haverá retomada? Sim, claro, mas como haveria retomadas de qualquer forma. Eu acho que é importante dizer isso, porque assim, nós estamos hoje avançando, sim, naquilo que os meninos devem saber, naquilo que os alunos estão sendo preparados, naquilo que os professores estão se reinventando. Mas o ano letivo de 2020, ele está sim regulamentado, está sim dentro da lei. Hoje eu fiz uma reunião, né? Assim, uma roda de conversa com as mães. E eu Uhum. falei, gente, vocês não podem falar que esse ano não vai valer, porque vocês estão se esforçando tanto, né? Os meninos estão se esforçando tanto. Então, assim, até abro um parênteses aqui para parabenizar não só o corpo docente, como discente e famílias, porque se estamos tendo bons resultados, como você disse, é um conjunto, né? Um somatório de forças aí e uma parceria com essas famílias. Só para você ter uma ideia, no ensino médio, por exemplo, nós temos ali as provas, os simulados, enfim, né, tudo. E assim, os resultados dos alunos são ótimos. Então, hoje o aluno ganhou mais tempo para se preparar melhor uma prova que é uma prova fundamental para a vida de muitos, que é o Enem, né? Poxa, não vai ser mais em novembro, não vai ser mais esse ano, vai ser no comecinho do ano que vem. Ok, é mais tempo para a gente se preparar. Né? E é mais tempo para a gente se preparar melhor para realizar nosso sonho. Então, assim, e se a gente for pensar, por exemplo, nas crianças pequeninas da educação infantil, dos primeiros anos do fundamental, que estão naquela fase de aquisição, né, de muitos conceitos, no fundamental, principalmente na questão da linguagem, né, mais formal, escrita. Veja, eu tenho uma filha, ela tem 7 anos, a Helena, e ela ganhou fluidez na leitura no online. Entende? Meu filho tem 4 anos, ele chama Augusto. Vou mostrar um negócio para vocês. Eu sei que eu deveria ser mais formal, mas eu não aguento. Essa é a cadeirinha deles. Cadeirinha pequenininha, tá vendo? O que acontece? O Augusto estava ontem e anteontem, e hoje estará também, né, comigo depois da live, fazendo a tarefinha dele. 4 anos. E assim, e qual que é o momento que é interessante para ele, que ele gosta muito? É o momento que ele está comigo. Então, ele é um momento que, olha só, que ganho que eu tive, né? No que tange a nosso ganho emocional, digamos assim. Eu posso estar com meu filho, fazendo tarefa com ele, entendeu? E nesse momento que eu estou fazendo tarefa com ele, afetivamente ele fica mais ligado comigo, interessado, etc. E a gente consegue construir juntos, né, o desenvolvimento dele, né, de uma forma tão rica, que é indicado pela escola. Sim. Né? Então, assim, né, um ganho nesse sentido. Sim. Né? Houve um ganho. Né? Fábio, quando você diz isso, a gente já está pensando aí numa educação pós-pandemia, porque não voltaremos, né? Tomara a ser os mesmos, né? Eu acho que a gente tem que sair trazendo levando todo esse aprendizado para a escola presencial, quando assim puder ser. Mas, assim, essa educação pós-pandemia, ela vai precisar de um repensar dos papéis, de todos eles. Nós, enquanto escola, né? Vocês, enquanto pais, colocando você enquanto, né? Pais, dos professores, dos alunos. Como que você vem pensando isso? Bom, primeiro, a gente tem um marco que eu acho que ele é interessante a gente repensar nele. Né? Primeiro a gente teve a reforma do ensino médio, depois nós temos a BNCC em todos os níveis de ensino, e logo em seguida a gente tem um contexto que foi alterado, que foi o contexto da pandemia, que colocou as salas de aula em stand-by, digamos assim. Né? E aí os professores começaram a se recriar e a transformar-se, né, e absorver essa tecnologia toda. Né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, por que não? Se antes nós tínhamos algum receio de
será que os meninos vão ter maturidade, ou eles vão conseguir acompanhar nesse sentido, etc. Hoje nós fomos obrigados a tentar. E o que acontece como feedback, como resultado disso tudo, é uma grande surpresa. Os alunos estão muito mais adaptados a gente, mas eles não estão adaptados do mesmo modo que a gente. Então, se a gente fosse jogar com os alunos online, eles teriam mais facilidade. Mas se eles fossem escrever um e-mail formal, um requerimento, por exemplo, eles teriam dificuldade. E as duas situações são mediadas pela tecnologia. E aí está o papel da escola. Porque é importante a gente saber fazer uma videoconferência, é importante a gente saber fazer um PowerPoint, é importante a gente saber lidar com Excel, com Word, é importante a gente saber lidar com um e-mail, é importante também nós termos uma formalidade, um certo protocolo no uso da língua, né, falada ou escrita. Então, nesse sentido, a escola ela tem uma função muito grande, ainda muito nobre, né? Além disso, né, depois da pandemia, a escola, então, ela se vê com uma série de itinerários, com uma série de habilidades que antes ela não lidava muito bem. Lembra as competências gerais da BNCC? Sim. Ela fala, por exemplo, do mundo virtual, ela fala de textos, ela fala de TICs, né, tecnologias de informação e comunicação. Uhum. Né? Ela trata de alguns assuntos que podem soar estranho para o pai, para a mãe, mas que são fundamentais no mundo do trabalho. Ela fala projeto de vida. Projeto de vida. Né? Por exemplo, vamos pegar a riqueza do projeto de vida. Né? Uhum. Eu me conheço ao ponto de saber quais são as minhas preferências e que, portanto, eu posso escolher com mais calma e tranquilidade a universidade ou a profissão que eu quero seguir e ser feliz nela. E contribuir para a sociedade, e ganhar dinheiro, e ter uma família, né? Então, assim, olha que riqueza. Eu lembro, e eu gosto de contar essa história, não sei se eu já contei para você, mas, enfim, os pais não devem saber. Quando eu tinha 17 anos, eu terminei o ensino médio. E eu fui fazer, então, eu me vi tendo que escolher uma faculdade. Tá? Assim, olha, Fábio, você vai... Né, meu pai falou, e aí? Você vai ter que agora escolher, depois vai ter que trabalhar, né? Você cresceu, cara, né? Mais ou menos assim, né? E aí, naquela hora, eu comecei, poxa, o que eu vou fazer? Eu sou bom em matemática, mas eu gosto de história, né? Eu gosto... Aí eu prestei algumas coisas. Direito, história, análise de sistema, economia, administração. Tipo, eu não prestei um conjunto, um bloco. Tipo, não, eu prestei a área de negócios, administração e economia. Não, eu prestei história, eu prestei direito, eu prestei análise de sistema. Né? E aí, quando eu passei em todas, eu fiquei assim, gente, o que eu faço agora? Quando eu me vi na economia, eu consegui um estágio em um banco. E eu trabalhei boa parte da minha vida nele. 6 anos, 6, 7 anos, eu acho, mais ou menos. Não gostava do que eu fazia. Sabe? Não gostava, aquilo me fazia mal. E assim, quando eu fui dar aula à noite, num cursinho de administração financeira no Senac, eu me encontrei. E eu vi que eu queria estar ali, na sala de aula. Eu parei e fui fazer pedagogia. Quando eu me vi, na verdade, estagiando com uma sala de educação infantil e olhando as crianças e brincando, fazendo atividade com eles e plantando coisa, eu não vi o tempo passar. Sabe o que é você entrar num lugar, tipo assim, 11h30 da manhã e sair 6 e pouco da tarde com a faxineira limpando o lugar e você não perceber o horário? E você gostar daquilo de modo que você já está planejando o dia seguinte? Pois é, mas você não estudou no Teixeira Neto, porque no Teixeira Neto a gente trabalha o seguinte: gostar de matemática, eu falo com os meninos, né? Ter habilidades e competências não significa que eu quero fazer isso a vida inteira. Exatamente. Né? Eu falo com os meninos do ensino médio isso. E aí é onde eu ia chegar. Se eu tivesse alguém no meu ensino médio para ir me aconselhando e conversando comigo, talvez eu já tivesse escolhido a área de educação quando eu tivesse 17 anos. Uhum. E eu sou um privilegiado, porque eu tive a oportunidade de prestar o vestibular de volta e entrar na Universidade de São Paulo e fazer outro curso superior. Uhum.
Então, eu acho que é super importante a fase do projeto de vida, como também eu acho super importante essa questão, essa preocupação com os itinerários no que tange a linguagem escrita, Sim. a redação, a produção textual. Porque não é só você escrever uma redação, mas é também você saber se expressar de uma maneira assertiva com o outro, saber falar, dizer o que você sente, escutar o outro. Enfim, é o que nos torna mais humanos. A educação, ela não é feita para preencher simplesmente um cargo, ou um salário, ou um emprego, mas ela é feita para pessoas. E nós somos pessoas. E nós devemos, sim, atender isso. Né? Então, assim, é muito legal a gente pensar que hoje é possível. Sabe, hoje, por exemplo, se a minha escola tivesse uma Flavinha, sabe, talvez Né? Sim. Não, e a gente está começando agora o projeto de vida no 6º ano. Porque assim, o que eu tenho ensinado para eles? Uhum. Porque eu quero ser, não, eu estou sendo. Sim. Eu quero ser uma pessoa com caráter, eles me falaram isso. Eu quero ser uma pessoa de caráter, eu quero ser uma pessoa educada. Eu falo, não, mas você já vai sendo. A gente já é sendo, né? Então, assim, não é quando eu serei. Eu serei em algumas fases do desenvolvimento. Então, assim, mas é claro que eu já vou sendo. Então, assim, Fábio, eu queria, gente, eu sei que a gente está chegando aí no finalzinho, né? Então, eu gostaria que você deixasse aí para os pais, para os professores, para a nossa comunidade escolar, aí um recado seu de motivação aí para esse ano que ainda não acabou, né? Não, e para o 2021, que nós vamos continuar juntos, se Deus quiser, né? Claro, Todos esses desafios aí. A primeira questão, o ano não acabou, né? E a educação se faz com a vida. Então, e a educação é vida. Então, se a gente pensar em educação sem as crianças, ou sem professores, ou sem pessoas, nós não estamos pensando em educação. Né? A primeira questão é essa. E por mais que nós tenhamos plataformas, tecnologia, meios digitais, etc., sempre haverá na ponta um aluno, um professor, um pai, uma mãe. E nesse sentido, eu não estou falando só do sentido biológico, né, mas aquele que cuida, né? Nesse sentido, a gente não pode desassociar, né, o cuidado e o carinho que nós temos com as crianças, com os jovens, com os alunos, e o cuidado e o carinho que nós temos com a nossa profissão também. É importantíssimo a gente ter a arte e o estudo para fazer com que os nossos planos possam ser levados à frente e possam realmente se concretizar. Mas a gente precisa de duas coisas: arte, ação, estudo. Se a gente só ficar estudando e não ir para a ação, a gente tem um sonho. Se a gente tem um estudo, tem um desejo e partir para a ação, opa, nós começamos a ter um plano. Né? E aí, dali que vai ser o resultado. Né? Então, antes de mais nada, eu diria a todos uma mensagem muito simples: ousem, tenham fé, tenham esperança, tenham caridade, consigam com os outros. As pessoas erram, todos erram, nós erramos. E tenham planos, e ajam, façam, né? Coloquem à frente, né? Porque quem anda com fé, a fé não falha, que nem diria o Caipira, né? Assim, só para completar, eu gosto muito de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira dá o nome para o INEP. E o Anísio fala isso numa tradução de um livro dele, muito legal, que ele fala assim: arte e estudos para, então, fazer com que o plano se concretize. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas que façam, nós precisamos de estudos, né? Nós precisamos de ciência, nós precisamos de muita paixão, né? Muito gosto por aquilo que a gente faz. Né? Você me falou alguma coisa aí que vai ficar assim dessa live que me tocou muito, que é a escola não parou, né? Nós temos do prédio, mas nós estamos, porque a escola somos nós. Né? A escola é a Dona Miriam, você, a Lili, são os professores, são os alunos. A escola não é um prédio, não é parede. O pai, quando matricula o filho com vocês, ele matricula por vocês. Porque são vocês que fazem tudo aquilo acontecer. Né? Então, assim, a escola são as pessoas. Sem pessoa não tem educação. Né?
Eu acho que a gente tem que valorizar muito essa questão do humano, né? Porque nós somos, essencialmente, pessoas que lidam com outras e que lidam com o futuro de outras pessoas. Então, quando eu escolho uma escola para o meu filho ou para minha filha, eu estou preocupado, na verdade, com outra pessoa também, o caráter dela para lidar com o meu filho e com a minha filha. Né? Eu acho que vocês têm isso de sobra, vocês têm humanidade, vocês adoram o que vocês fazem. Então, portanto, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, e não prédio, e não uma estrutura, porque a estrutura física colabora, assim como a estrutura tecnológica colabora. Mas ela não é o essencial. O essencial é você, a dona Miriam, a Aline, são os alunos. Né? A escola nunca vai parar. Agora eu vou deixar a dona Miriam finalizar e falar se eu aprendi direitinho 10 anos com ela, né? Porque as pessoas falam assim, você tá o jeito que você fala da dona Miriam. É claro, né? Eu cheguei lá muito filhote, né? Então agora a dona Miriam vai falar se eu tô aprovada, né? Finalizar aí a nossa live. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo, né, Flávia? Porque a Flávia está sendo o braço direito nosso, né? Na parte da manhã, ajudando muito, né? Então, agradecer o Fábio, né? Agradecer os pais. Ô, Fábio, seria impossível se não tivesse a participação dos pais, né? Nesse percurso agora. Então, os pais são grandes responsáveis por estar dando certo. A gente está conseguindo, né? Manter a escola fora dos muros, né? Mas a escola está sendo mantida com o auxílio dos pais. Então, que os pais continuem, né, nos ajudando, proporcionando, igual você falou, o espaço, né, o momento do aluno estudar, favorecendo esse momento para o aluno, né, para a gente concluir, né, esse 2020, que a gente não sabe se volta, né, quando nós vamos voltar, né, e o que traz mais angústia é a insegurança de não ter uma data, né, não tem nada pronto, né, mas, de qualquer maneira, o Teixeira Neto está dando recado, né, o Teixeira Neto está funcionando, né, Sim. Os alunos estão retribuindo o trabalho dos professores, estão né? muito bem. Nós temos apoio dos professores, nós somos guerreiros, Sim. guerreiros, né? Os alunos, muito orgulho, eu falo com eles, estão me orgulhando muito. Igual você falou no início, se fosse para a gente prever, né? Ficar um mês sem aula, né? Só com online a gente acharia que não daria certo, que não conseguiria, que os alunos não iam, né, acompanhar. E estamos 5 meses já, né, com esse trabalho e estamos colhendo frutos, né? Então, assim, está dando certo, os alunos estão retribuindo direitinho o que a gente está propondo, né? Eu estou muito orgulhosa mesmo com os profissionais, com o apoio do positivo, né? E com meus alunos também, que vai desde a educação infantil até o ensino médio, todos me orgulhando muito. Nós tivemos uma boa mestra, né, Fábio? Sim. E, tá. Eu acho que é isso. Mas muito novo para mim tudo isso, mas mas muito novo, tá aqui né, com a pra gente. Olha só que legal. Pois é muito novo, é muita coisa diferente, é muito desafio, né? Pra gente de outra geração, né? Mas estamos tentando. Mas sabe uma coisa, Fábio, que eu acho interessante? Diga. Eu acho interessante porque, assim, muitas vezes, esse conhecimento, ele está aí disponível. Sim. Mas você precisa justamente de alguém, assim, que a gestão, ela te possibilite essa autonomia de pesquisa, né? Que ela te possibilite correr atrás, que ela te dê suporte, que ela te oriente, porque muitas vezes você tem tantos caminhos e a dona Miriam é aquela pessoa que nos orienta dentro de muitas possibilidades, ela aponta com a experiência dela qual o melhor caminho de tantos que nós temos hoje, né? O projeto da escola e aquilo que a escola acredita é fundamental. Porque a equipe é muito boa, né, Fábio? Sim. A equipe é escolhida a dedo, né? A equipe retribui, né? Todo o trabalho da gente. Então, é a equipe que faz a gente crescer. Claro. Né? São as pessoas, né, dona Miriam? São as pessoas. Eu falo que a escola, nós somos 100% ser humanos, né? É alunos, professores, pais, funcionários, é 100% ser humano que a gente trabalha. Né? Então, é difícil e, ao mesmo tempo, recompensador, né? Claro. São as pessoas. Sem as pessoas, não... e a escola continua aqui conosco, né? Viva.
Então, Fábio, muito obrigada, né, pela sua generosidade, por me atender Obrigado. tantas vezes, e por essa construção, né? Foi uma construção muito bacana. Obrigado a todos, obrigado, Flávia, obrigado, Dona Miriam, obrigado a todos que participaram. Enfim, a live vai ficar gravada, depois eu passo para vocês o link certinho, para que vocês possam, enfim, rever, assistir, e estou à disposição de vocês para todos os outros momentos também, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Nós agradecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.